Conversarmos um pouquinho, falarmos do que acontece a nível de mundo. Mas, Binho, antes de entrarmos aqui no mundo na cidade, as notícias internacionais, os fatos internacionais, eu gostaria de ouvir aqui a tua opinião com relação ao que está acontecendo aí, essa guerra entre polícia e traficantes no Rio de Janeiro, né? Sim. Bom, ontem à noite, hoje pela manhã, eu não atualizei agora pela manhã o número, mas tínhamos mais de 160 pessoas mortas. Pessoas nas matas, nos morros, mortos, a família procurando. Aí a família pegava esses corpos, levava para casa para velar. São bandidos, gente, são traficantes. Agora se ponha no lugar de uma mãe, né, que encontra um filho morto, né? O filho que encontra o pai que encontra o filho, né? O irmão que encontra o irmão, a avó que encontra o neto. E essas pessoas agora vão responder na justiça. E o governador... o governador também está tendo problemas aí, terá que prestar também esclarecimentos com relação a este massacre. Bom, a gente sabe que o crime, o banditismo é muito grande no mundo inteiro, não só no Brasil, que tem que ter uma repressão, que tem que haver uma medida, tem que haver. Agora, fuzilamento é o que está acontecendo, a gente está vendo aí uma ação letal, né? Que os direitos humanos estão cobrando providências. E olha, eu acho o seguinte, bandido bom é bandido na prisão, viu? Lugar de bandido é na prisão. Acho que a polícia não pode dar moleza, o judiciário não pode dar moleza. Agora, eu tenho lá as minhas dúvidas. Este confronto que está acontecendo, que está ceifando vidas de ambos os lados, tanto de policiais quanto de traficantes, quanto de bandidos. Será que este realmente é o caminho? Aí alguém vai me dizer, Flávio, não tem mais controle, é uma guerra, tchê. Os caras estão lá de fuzil, estão derrubando helicóptero, né? Estão abatendo policiais dentro das viaturas, dos carros blindados, né? Das forças, dos organismos de segurança pública. O que está acontecendo aí na tua visão, Binho? Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia para a nossa audiência. Esse é um tema local, mas de repercussão mundial, né? E esse é um tema que foi capa dos principais jornais do mundo. Eu estava vendo a manifestação, inclusive o presidente da Colômbia se manifestou, ou seja, algumas lideranças... Está repercutindo lá fora. Com certeza, né? E o Brasil agora, às vésperas de sediar a COP30, né? Isso repercute muito mal, né? É o Brasil, Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil lá fora, né? Enfim, então, ainda que seja um assunto interno, não deixa de ser um assunto no mundo. Flávio, isso eu venho alguns programas já falando dessa questão da barbárie, né? Porque se tu falou mesmo, puxa, tá havendo execuções, e há, de fato, através lá dos exames de balística, tu tem como comprovar que houve execuções, né? Ou seja, pessoas que foram executadas com um tiro na cabeça, ou tiro pelas costas, ou seja, enfim... Há indícios de execuções, pessoas que daqui a pouco estavam rendidas, mas que de fato foram mortos. E aí tem um detalhe, o Brasil não tem pena de morte, né? O Brasil não tem pena de morte. Então, e as pessoas falam, tá, mas são bandidos, não sei o que, tá, mas quem disse que são bandidos? Houve um julgamento, aquela pessoa, né, tá respondendo por alguma coisa, assim, então... a gente sabe, bom, é bandido bom, depois que a pessoa, né, foi presa, foi processada, vai cumprir pena, coisa e tal. Agora, assim, e o pior é o seguinte, são vários pontos, assim, dessa questão, né? Num primeiro momento o governador se queixou, né, que não recebeu o apoio do governo federal. Aí se buscou algumas falas dele alguns meses atrás, onde ele disse que o Rio de Janeiro não precisava, né? O Cláudio Castro disse que não precisa da Força Nacional, que o Rio de Janeiro já é bem equipado, não precisa, né, de apoio federal. Foi denunciado, inclusive, que por ele não fazer parte lá do Pacto da Segurança, que o Rio de Janeiro abriu mão de recursos de quase 180 milhões que poderiam ser investidos na segurança. Como ele não fez parte, né, o Rio de Janeiro não firmou esse convênio com o governo federal, acabou não utilizando o recurso. E aí tu tem uma outra questão, o Brasil foi convidado para participar da cúpula da ASEAN. A ASEAN, até no programa passado eu estava falando, né, dessa viagem internacional do presidente Lula,
né? E comentei contigo, olha, Flávio, eu sei de alguns países ali, não sei agora de cabeça, não fiz as contas, mas a população dos países da ASEAN deve passar de 500 milhões de habitantes. São quase 700 milhões, Flávio. Depois eu fui buscar a informação, né? São quase 700 milhões. Ou seja, mais do que 3 vezes a população do Brasil, 2 vezes a população dos Estados Unidos, um mercado importantíssimo para o Brasil. O Brasil, pela primeira vez, é convidado para participar desse encontro. Esse é o 47º encontro. Ou seja, o que demonstra o prestígio do Brasil, do presidente Lula, né, e trabalhando para abrir mercados, para, né, buscar mais negócios para as nossas empresas. E aí, no meio disso, acontece essa operação. O presidente, em viagem internacional, incomunicável, uma viagem longa, quase um dia de viagem, né, do outro lado do globo. E aí acontece tudo isso sem pedir ajuda para o governo federal, o presidente em viagem internacional. Depois de algumas falas, né, e isso foi uma coisa que eu reparei muito, tanto o governador Cláudio Castro quanto o secretário de Segurança do Rio de Janeiro começaram a usar a terminologia narcotraficantes. Desculpa, não é narcotraficantes, usar narcoterroristas. E qual é o problema dessa terminologia, pessoal? Essa terminologia é o que os Estados Unidos estão alegando para poderem pressionar e possivelmente atacar a Colômbia, possivelmente atacar a Venezuela, é justamente combater narcoterroristas. E me chamou a atenção justamente disso, porque aqui no Brasil essa não é uma terminologia usual. Sim. Ninguém chama traficante de droga, chama o PCC, ou chama o Comando Vermelho de narcoterroristas. Uhum. A gente nunca usa esse termo. E o secretário de Segurança do Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro passaram a utilizar esse termo. Alguns dias antes, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, usou a mesma expressão, narcoterrorista, para falar do governo brasileiro. Ou seja, me parece que tem alguma coisa aí, as coisas na política não acontecem por acaso. Arquitetado com a influência de Donald Trump, viu? Essa então, é a realidade. Tem alguma coisa aí que não... Sabe, aproveitar o momento que o presidente estava viajando, sabe, num compromisso internacional, não pedir ajuda da inteligência, da Polícia Federal, não pedir ajuda da Força Nacional, do uma ação Exército. Isolada. Ação isolada e atabalhoada, me pareceu também. E aí tem um outro detalhe, esse tipo de ação, sem inteligência, sem preparo, coloca em risco a comunidade, que é invadida, onde acontece a ação, coloca em risco os policiais. Sim. Também que vão lá. Tanto é que tem vários policiais mortos. Policiais mortos. E além dos policiais, aí tem a comunidade. Aí tu tem as pessoas baleadas, tu tem um taxista que foi ferido, tu tem uma manicure, tu tem dona de casa, tu tem um trabalhador do ferro velho, pastor Otoni de Paula, pastor evangélico de direita, Flávio, relatou que 4 jovens evangélicos da igreja dele foram executados nessa ação. E de repente pessoas que não têm nenhuma ligação com o tráfico. Não, assim, o relato dele eu até salvei aqui para falar, porque ele diz o seguinte: são 4 jovens que nunca colocaram a mão numa arma. Uhum. Da minha igreja evangélica, da minha comunidade, que foram mortos nessa ação. Sim. Sabe? Então, e aí as pessoas, mas isso, né, daqui a um pouco, são efeitos colaterais. Né, efeitos colaterais da guerra, não sei o quê. Meu amigo, tu fala, quem pensa isso, quem fala em efeito colateral, é porque não é a tua mãe, ou não é o teu pai, ou não é o teu filho que foi morto. Uhum. Sabe? Para tu falar que são efeitos colaterais. É inadmissível esse tipo de coisa. Inadmissível. E eu vou dar um exemplo de uma ação com inteligência. Foi feita uma operação grande, há poucas semanas, lá na Faria Lima, lá em São Paulo, onde se apreendeu uma fortuna do PCC. Uma fortuna. Sem disparar um tiro. Uhum. Foi prendidos recursos, foram presos pessoas, né? A operação em diversos endereços lá do Centro Financeiro de São Paulo. Né?
40 bilhões o PCC tinha investimentos lá na Faria Lima, em fintechs e coisa e tal. 40 bilhões apreendidos, pessoas apreendidas, operação de inteligência, não deram um tiro. As pessoas vão responder, não, nenhuma pessoa morta, as pessoas vão responder, vão ser julgadas, né? Até porque o Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem pena de morte. E ainda que tivesse pena de morte, a pessoa deveria ser presa, deveria ser julgada, ter direito à defesa, né? E aí depois, ou seja, nem nos países que há de fato a pena de morte acontece dessa forma. Sem julgamento. Sem julgar, o policial não é o juiz. Não, e não tem como tu fazer juízo de quem está na rua. Tu não sabe se de fato aquela pessoa que está circulando na rua é um criminoso, né? Quantas pessoas são presas, são mortas, executadas, pessoas, como o caso desses jovens aí da igreja que nunca pegaram uma arma na mão. Como é que tu vai olhar para alguém pela aparência? Isso é preconceito, né? Exatamente, é isso que o pastor fala. É um depoimento. O Tony de Paula, eu recomendo que as pessoas busquem, porque ele fez um pronunciamento muito contundente ontem na Câmara dos Deputados, justamente relatando isso. Sabe por quê? Porque são jovens, são negros e moram na periferia, então é bandido. Sim. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, ó, Binho. Nós somos a rádio mais ouvida de Camaquã, mais ouvida da região. Hoje nós recebemos aqui da Universal Pesquisas a indicação, a 4ª empresa diferente de pesquisa como a rádio mais ouvida de Camaquã e da região. Então, assim, nós precisamos aqui clarear para alguém que possa estar comentando, mas a rádio tá, porque infelizmente fazem esse julgamento nas redes sociais, mas está defendendo bandido, traficante? Não, nós não estamos defendendo bandido, nós estamos defendendo sim ações responsáveis, concretas, sem execução primária. Como é que tu vai julgar alguém pela aparência? Tu vê um negro na rua, tu vê uma pessoa mal vestida, mal apresentada, com o cabelo comprido, ou com a barba, ou de chinelo, ou com a barba comprida, e aí tu vai considerar essa pessoa um bandido, um marginal, sem sequer ouvi-lo, sem fazer uma investigação, saber quem é essa pessoa, o que ele faz na vida. É este cidadão que não tem voz que nós defendemos. Bandido, lugar de bandido é na cadeia. Bandido tem que parar na cadeia. A polícia tem que endurecer sim com o bandido. Agora, o que não dá, gente, é para abordar pessoas, nem abordar, passa por alguém como se fosse, como se estivesse numa operação de caça, né? Antigamente tinha aqueles, como é que chama, aquele hobby de caçar lebres e coelhos, né? Sim. Lá no Texas, nos Estados Unidos, tinha muito disso. Os fazendeiros se reuniam, né? Os agricultores no final de semana para caçar lebre. É o que está acontecendo no Brasil. Pega a arma, pimba, ponta, matou, acabou. Não temos pena de morte aqui no Brasil. O que é isso? Ninguém está defendendo bandido, muito pelo contrário. Bandido tem que ir para a cadeia. Agora não da forma com que estão fazendo aí, né? E é isso que eu falei, porque assim, coloca em risco a comunidade e coloca em risco os policiais. Eu tenho um depoimento aqui de uma mãe, Flávio, a mãe de um dos policiais mortos. Aí todo mundo vai pra internet, fala herói, olha, um grande herói, não sei o que, coisa e tal. Meu amigo, o teu comentário não vai consolar essa mãe que perdeu o filho. A mãe de um soldado, ela fala, e ela denunciou, disse, olha, o Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condições de encarar. Meu filho só tinha 40 dias de corporação. Meu Deus do céu. Sabe? E aí ela relata, enfim, a troca de mensagem. Então, pessoal, eu acabei de falar de uma ação com inteligência que deu um desfalque gigantesco no PCC em São Paulo. Gigantesco. Sem trocar um tiro, sem matar ninguém. Sabe, é esse tipo de polícia que trabalha com inteligência que a gente busca e defende. E aqui eu não quero defender policiais, não tenho essa procuração, tenho grandes amigos na instituição polícia, mas não preciso fazer essa defesa. Agora, é necessário sim que se diga, não vamos aqui criminalizar o policial em si, ele cumpre ordens. Porque se ele não agir conforme a ordem superior, ele vai ter problemas. Então, assim, tem policial bandido, tem bandido que se torna policial, bandido que se insere em várias instituições, no jornalismo, na medicina, na polícia. Não existe policial bandido, e sim bandido que se insere para se tornar um policial por interesses. Agora, sem querer fazer nenhuma defesa do policial. Agora, eles estão cumprindo ordem de alguém. Aí voltamos lá no início da nossa conversa. A quem
interessa esta guerra? Essa ação. A quem interessa? Exatamente. Vamos lá, a quem interessa. O governador Cláudio Castro ele não pode... Tem duas questões assim, né? Ele falou, em alguns momentos ali, ele falou em nome do Brasil, que não era só a população do Rio de Janeiro que não aguentava mais essa situação, mas era a população do Brasil. Né? Não sei se ele está se colocando como uma alternativa, né? Caso o PL não encontre outro nome, né, para disputar a eleição. Daqui a pouco ele vai disputar a eleição presidencial? Eu acho que não, viu? Eu acho que é um movimento arquitetado de toda os extremistas, né? Aquele mesmo pessoal que tentou aplicar o golpe, né? Que tentou afundar com a nossa democracia. Sim. Agora tentam criar um subfúgio, né? Para se beneficiar politicamente, viu? Não, mas é isso. E assim, eles veem que essa pauta, o que acontece? Na eleição passada, Flávio, foi utilizado muito a pauta, assim, a pauta moral, a gente sabe que usam, né, diretamente a pauta moral, mas também foi utilizado muito a questão da pauta econômica. O Brasil vai virar a Venezuela, o Brasil vai né, a economia vai afundar, desemprego, etc, etc, etc. Essa pauta eles não vão tocar. Porque se tu pegar os indicadores do governo Lula e comparar com os indicadores do governo passado, tu vai ver que os desses são melhores, são bem melhores, sabe? E a própria população sente, sabe? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, né, que trabalha com frete, eu disse, cara, o que era? Era melhor o governo passado que toda hora, toda semana aumentava o preço da gasolina, né? Tu não sabia quanto é que tu ia pagar, tu já estava pagando lá quase 7, 8 reais, ou agora que a gasolina está estabilizada? É óbvio que é agora. É melhor para todo mundo, sabe? Para as famílias poderem organizar seu orçamento, para as pessoas que trabalham com essa questão de frete também poderem se organizar, ou seja, é muito melhor como está agora, sabe? Então, enfim, eu disse esse é um indicador, poderia, né, citar diversos outros, geração de emprego, né, retomada de diversas obras, né, construção civil novamente, enfim, retomada de programas sociais. Os indicadores são bem melhores. Então, como eles não vão poder atuar nessa parte, nessa argumentação econômica e social, eles vão talvez levar a disputa para a questão da segurança. E aí tu tem o caso lá de El Salvador, né, de um presidente de direita, de extrema direita, que fez um encarceramento em massa, né, e de alguma forma parece que está servindo de modelo. Então talvez eles queiram levar o debate da próxima eleição para essa questão da segurança. Justamente por quê? Porque na questão econômico-social não vão conseguir levar, sabe? Na comparação, o governo deles foi pior. Então talvez eles queiram realmente levar, sabe? Só que aí é pior de tudo, né, Fábio? Tu pensar assim, puxa, essa operação aconteceu por interesses políticos de um governador ou de um grupo político, sabe, colocando a comunidade em risco, colocando os policiais, a força policial em risco, por causa de alguns interesses políticos, né, nas próximas eleições. É pior de tudo e infelizmente eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que é isso que aconteceu, enfim, eu gostaria que a justiça tomasse algumas medidas sérias em relação ao governador do Rio de Janeiro, né, porque é meio inaceitável o que aconteceu. Né, o Brasil já está sendo cobrado, né, por organismos internacionais pelo que aconteceu, mas é importante que a nossa justiça haja em relação a isso. Né? E como tu falou, Flávio, isso não quer dizer né, estão defendendo bandido, de forma alguma. Bandido, como tu falou, bandido bom é bandido na cadeia, cumprindo a pena, né? Ou seja, é isso que tem que acontecer, sabe? Sem colocar em risco a vida do policial, sem colocar em risco a vida das pessoas daquela comunidade, sabe? Porque não faz sentido. As pessoas falam, mas aquelas pessoas estão sofrendo com o tráfico, com a milícia, não sei o quê. Não, estão sofrendo, beleza, mas aí tu vai chegar lá e vai matar a comunidade. Né, vão acabar com o sofrimento, vamos aqui matar a comunidade, não, né? É um troço que, sabe, não tem lógica, sabe? Tu alegar isso, porque eu vi algumas pessoas falando isso, essas pessoas estão sofrendo, e com certeza estão sofrendo, é óbvio que estão sofrendo, mas tu tem que combater essa situação com inteligência, minimizando os riscos de todo mundo,
tanto da comunidade quanto do policial. E não foi isso que aconteceu. Lamentavelmente. Vamos falar um pouquinho aí do mundo. Lula se reúne com Donald Trump no último domingo. Sim. Madrugada, né, lá no outro país, lá na... Foi em Kuala Lumpur, na Malásia. Na Malásia, tarde de domingo aqui no Brasil. O que tu analisa, qual a tua avaliação com relação a esse encontro entre essas duas forças, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, dois cidadãos de 80 anos de idade que trataram sobre o futuro de seus países? É verdade. Assim, a conversa, pelo relato de ambos, a conversa foi boa, né? Ambos, tanto o presidente Trump quanto o presidente Lula falou que a conversa foi boa. Depois, inclusive, da conversa, teve a votação lá no Senado, o Senado derrubando a questão das tarifas impostas pelo presidente Trump. Então, isso ainda vai para a votação na Câmara, mas, ou seja, há uma possibilidade ainda que o Congresso, o próprio Legislativo dos Estados Unidos, acabe derrubando. Mas eu acho que mesmo que o Congresso não derrube, eu acredito que vai haver uma redução, talvez mais de 700 itens já ficaram de fora do tarifácio, né? Mas ainda aqueles que não ficaram de fora, eu acho que alguns ainda vão sair do tarifácio e alguns provavelmente vão ter a redução, sabe? Então, em relação a isso... Analisa como positivo. Eu acredito que foi muito positivo. E depois, assim, o presidente Trump ainda deu os parabéns pro Lula, né? Porque o Lula estava de aniversário, ou seja, depois da reunião, o presidente Trump desejou... feliz aniversário. E aliás ficou muito, lhe chamou a atenção, né, o tempo em que o Lula esteve preso, né? Falou sobre a prisão do Lula, inclusive, né? O Lula na verdade informou a ele, né? E tocou esse ponto também lá na Malásia também, porque o primeiro-ministro da Malásia também ficou um tempo preso por uma acusação, olha, de cunho moral também, que enfim, e que depois acabou absolvido, foi preso, foi solto e assumiu o comando do país. E já em Jakarta, lá na Indonésia, também foi muito boa, sabe? A visita do o presidente da Indonésia também cantou parabéns para o Lula por antecipação, né? O Lula ganhou parabéns na Indonésia, na Malásia e depois o presidente Trump, né? Mas, ou seja, cara, tinha sido muito boa a visita, sabe? Os países, né, falando bem do Brasil, falando em ampliar negócios com o Brasil, né, em aumentar o comércio, né? Puxa, isso era importante para a exportação, são mercados consumidores de carnes que foram taxadas lá pelos Estados Unidos, ou seja, importante abrir mercado, né, para os nossos produtores. E aí tu vende né, tu sai de uma agenda super positiva e aí no meio do voo do teu avião acontece isso no Brasil, né? Então, difícil. Mas assim, Flávio, eu acho que foi muito positiva, sabe? O primeiro-ministro lá da Malásia também, inclusive, disse que eu peguei a fala dele aqui, ó. Ele foi questionado, e ele faz parte da ASEAN, e perguntaram se ele queria fazer parte dos BRICS. Tá? E ele, sim, claro que ainda queremos entrar para os BRICS. E se formos aceitos amanhã, entraremos amanhã. Essa foi a declaração dele, ou seja, o mundo enxergando, né, que uma outra força, né, começa a surgir, que começa, né, a se articular, né, que as pessoas falam que é o sul global, né, falo do mundo multipolar, né, com diversos polos, né, e não um polo único lá, Estados Unidos, né, e União Europeia gravitando os Estados Unidos. Então, os países estão vendo, né, esse mundo surgir e estão querendo se associar a ele. Eu acho isso muito bom. Aí agora, nesses aspectos econômicos, eu acho que foi muito boa. Aí agora vamos para as questões militares, Flávio, que é uma questão que vem me preocupando já há algum tempo. Por quê? Porque vem as ameaças de parte a parte vêm aumentando a cada momento, sabe? O presidente Trump recentemente anunciou que os submarinos nucleares dos Estados Unidos estão perto da costa da Rússia. O Vladimir Putin,
presidente da Rússia, retornou, né? Saiu até uma matéria, saiu na Associated Press lá. Ele diz que os submarinos nucleares russos foram testados com sucesso, ou seja, ele já falou que testou, ou seja, já não é que o Donald Trump falou que estão próximos, ele já disse que não, que os submarinos dele estão já nos oceanos e já testaram os armamentos, ou seja, já fez testes do armamento. Então a gente vê uma escalada. A França recentemente falou que a legião estrangeira, quando eu morei na França, Flávio, eu tinha um amigo que era da legião estrangeira. Um cara que dividiu o apartamento comigo que era da legião estrangeira. Muitos estranhos. O que é a legião estrangeira? A legião estrangeira é a bucha de canhão das Forças Armadas francesas. Eles pegam todos os imigrantes, né, de outros países que querem cidadania francesa, tu serve ao exército francês por 2 anos na legião estrangeira, e aí tu ganha cidadania francesa. Se tu voltar da guerra vivo, né, tu ganha cidadania francesa. E eu tinha um amigo que era da legião estrangeira. Enfim, já falou em enviar a legião estrangeira, 2.000 soldados da legião estrangeira para a Ucrânia. Então tu vê uma escalada cada vez maior e a gente, de certa forma, parece estar meio que naturalizando isso. Isso é extremamente preocupante, pessoal. Extremamente preocupante. Porque assim, é o destino da humanidade que está na mão de poucas pessoas. Sabe? E às vezes pessoas que aparentemente não têm nem muito preparo para estar no cargo que ocupam e para as responsabilidades, né, daquele cargo. Então é muito preocupante. Eu vou deixar como uma sugestão, Flávio, uma sugestão cultural, um filme, Casa de Dinamite, tá na Netflix. Casa de Dinamite fala do quê? Fala de um míssil que é disparado em direção aos Estados Unidos e os Estados Unidos não sabem de onde vem o míssil. E aí eles ficam naquela sensação, e aí eles não conseguem interceptar esse míssil. Mas assim, pessoal, não é um filme catastrófico, não é, por exemplo, quem viu Oppenheimer, quem viu, né, pensa nos filmes de grandes desastres, de grandes explosões. O filme não é isso. Mas o filme relata aqueles momentos antes do impacto da bomba, sabe? Dos dilemas que o presidente, que os governantes passam nesse tipo de situação. Porque eles, né, vamos atacar possíveis inimigos, vamos atacar a China, vamos atacar a Rússia, vamos atacar a Coreia do Norte. Só que ele não sabe se foi eles não sabem quem, eles não sabem de onde partiu o ataque, né? Então, esse é o detalhe. Enfim, é muito ruim. Né? E de certa forma mostra que assim, daqui a pouco as pessoas, né, a cidade lá no caso dos Estados Unidos é Chicago, cidade de Chicago, né? Assim como daqui a pouco as pessoas estão normal na rua, andando na rua, né, comendo um pastel na feira, né? Em Chicago eu não sei se tem pastel na feira, mas enfim, né, indo no supermercado fazer compras, alguma coisa assim, abastecendo seu carro no posto de gasolina, e daqui a pouco cai um míssil e acaba com tudo. Acaba com aquela cidade, arrasa, sabe? E o filme mostra de certa forma isso, a fragilidade e o quanto a gente não está dando importância para essas questões. Sabe como é que o destino da humanidade fica na mão de poucas pessoas e pessoas que aparentemente têm se mostrado completamente despreparadas para o exercício do cargo que ocupam, né? Então deixo essa recomendação, né, essa recomendação de filme, Casa de Dinamite, mas, né, reforço, não é um filme catastrófico, vocês não vão ver explosões, não vão ver, não é essa a proposta do filme, mas a proposta do filme é mostrar isso, essa realidade que está cada vez mais palpável, né? Está cada vez mais presente assim no nosso dia a dia, né? De um conflito, de um possível conflito nuclear. A gente vê diversas, né, conflitos ao mesmo tempo. Esse é um dado que o pessoal fala, né? A Segunda Guerra Mundial foram diversos conflitos acontecendo simultaneamente em diversas regiões do mundo. Se tu pegar, tem conflito aqui, os Estados Unidos estão ameaçando Venezuela e Colômbia, né, aqui na América do Sul. O conflito
na região do Levante, da Arábia, do Oriente Médio, né? O cessar-fogo que volta e meia não se cumpre entre Israel lá na faixa de Gaza, mas Israel também ataca o Líbano, Israel também ataca a Síria. Tem conflito lá, agora recentemente conflito Camboja e Tailândia, tem conflito Rússia e Ucrânia na Europa, ou seja, praticamente todas as regiões do mundo, todos, né, os continentes, estão havendo conflito. Então, é muito preocupante o momento que a gente vive, é muito preocupante, e alguma coisa a gente precisa fazer para diminuir essa tensão, não deixar que essa tensão escale cada vez mais, né, por uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência da humanidade, né, que esses conflitos distensionem e que a gente busque a resolução pacífica, né, desses conflitos. Muito bem, Binho. Tá aí então uma análise do Binho sobre assuntos internacionais no quadro O Mundo na Cidade. Até sábado no nosso Tá na Mesa, Binho. Até sábado, um abraço aí. Acho que sábado vamos tentar passar uma mensagem mais otimista, né, Flávio? É que o problema é que a realidade às vezes não nos permite, mas exatamente. Principalmente essa realidade internacional. Mas não tem, a gente, né, tá nesse mundo, né? Não adianta fechar os olhos. Não adianta fechar os olhos, um pouco a gente está bem aqui, essa cidade está bem, o nosso país está bem, sendo que o mundo à nossa volta não está legal, né? Então a gente está inserido nesse mesmo mundo. Exatamente, está certo aí. Binho, com seu comentário, Mundo na Cidade.